Bom, meu nome é Paulo Amorim, trabalho no CTI Renato Archer desde 2007. Sou da Fundação de Apoio, né, do CTI Renato Archer. E eu trabalho no desenvolvimento do software Invisalign. O Invisalign é um software livre de imagens médicas que foi criado em meados de 2001. Na época não tinha software livre para a área médica, e os softwares proprietários que existiam ao redor do mundo custava aí, entre 50 a 100 mil dólares na época, né? E hoje o software, o Invisalign, está na terceira versão, tem tradução para 14 idiomas e está presente em 122 países, como podemos visualizar aqui neste mapa, e possui 9.822 instalações no dia de hoje. Isso daí amanhã a gente já olha, já tem um outro número, já provavelmente tem aí mais umas 3, 4 pessoas por algum motivo baixou e instalou o software, né? E ele foi todo criado aqui no Brasil, esse projeto? Ele foi todo criado aqui. É claro que a gente utiliza ferramentas open source, né? Tanto ferramentas que são GPL quanto BSD, né? E assim, é claro que a grande parte das bibliotecas é americana, europeia, mas o software mesmo todo ele foi criado aqui, foi 100% brasileiro. 100% brasileiro, né? E uma coisa que todo mundo pergunta também é por que o nome Invisalign, né? Que existiu um anatomista, digamos assim, né? Ele dissecava corpos e fazia os desenhos, né? Fazia desenhos usando bico de pena, né? E ele é tido como um dos pais da anatomia, né? Ele é um médico belga, né? E se chama Andrés Vesalius. Aí a gente usa o Invisalign para homenagear esse médico, né? E bom, fala um pouquinho do seu trabalho aqui, Paulo. O que você faz, quais os projetos que você está fazendo no momento? Hoje como eu falei, né, eu trabalho no desenvolvimento do Invisalign. No momento eu estou trabalhando em uma versão para dispositivo móvel, né, para Android, no caso, né, e também no futuro eu pretendo também retornar o desenvolvimento para a área de PACS, né, para o Invisalign acessar um servidor PACS e baixar as imagens para o computador do usuário, né, do especialista. Essa versão Android que você diz é o quê? Para o usuário poder acessar do celular as imagens? Como que é? Porque precisa de um poder de processamento bem parrudo, né? Então, a ideia é gerar as imagens no Invisalign. O Invisalign versão desktop, a pessoa salvar um projeto voltar para celular, e aí o celular, ela, de alguma forma, a gente ainda não decidiu como, né? Se vai ser via nuvem, como que ela vai transmitir esse arquivo para o celular, mas de qualquer forma o celular vai abrir esse arquivo e aí a pessoa vai visualizar o que ela trabalhou no Invisalign. Ela fez alguma medida linear, angular, de volume, porque às vezes o cirurgião ele quer ter em mãos as medidas daquele paciente. É uma forma rápida hoje de acessar, né, o dispositivo móvel. E aí isso daí está demorando um pouco justamente por essa questão, né? A questão de, primeiro, não tem muita coisa, não tem muita biblioteca pronta para essa área de processamento de imagens. Tem muita coisa que você ainda tem que implementar, né? Já tem algumas coisas prontas, só que não tão como o desktop hoje. Tem N bibliotecas para desktop, né? E a segundo ponto é essa questão da performance, né? Por exemplo, a gente não pode carregar todas as imagens para a memória do celular, que por mais que hoje tenha celulares com 4 GB de memória RAM, ainda eles têm algumas limitações, o clock não é o mesmo, a gente precisa lidar com isso, né? Mas é para o usuário final, quer dizer, o seu público-alvo são usuários finais. Mas são os médicos, por exemplo. São médicos. Eles usam o software também ou não? Assim, de ir lá, de mexer no software também, de manipular a imagem, editar a imagem. Usam, só que assim, o que a gente percebe é que quem acaba usando mais ou é estudante de medicina, ou mais para consulta, isso que eu queria saber. Para consulta.
Ou pro cara ir lá e pra realmente mexer? Cirúrgico, digamos assim. Para planejamento cirúrgico, sim. Eles usam um software, eles vêm aqui no CTI, eles falam, eu fiz a medida do tumor e bateu com o que eu retirei, etc. Mas assim, o público maior mesmo acaba sendo o pessoal da odonto, o pessoal de residência, os residentes, que trabalham bastante. Quais são as faculdades assim que vocês trabalham mais, que vocês têm mais demanda, que vem as demandas para vocês aqui? Normalmente é o pessoal da área médica, é o pessoal de trauma, que é o pessoal de ortopedia que trabalha com trauma. O pessoal de odonto também tem bastante demanda. A gente tem demanda também do pessoal de veterinária, demanda da área de paleontologia. Por exemplo, teve casos já do pesquisador vir por exemplo, com uma rocha, com um fóssil dentro da rocha, e ele não pode ir lá e quebrar a rocha de qualquer jeito, né? Aí ele faz a tomografia da rocha com fóssil lá dentro, e aí via software, via um Invisalign, ele extraiu todo o fóssil virtualmente e mandou para impressão 3D, né? Isso daí é um exemplo de uso, né? Fora da área médica, né? Quando ele manda para impressão 3D, ele faz aqui também, no CTI, não? Nesse caso foi aqui, mas ele poderia ter feito em outro lugar, né? O arquivo STL com o Invisalign gera é livre para ser impresso em qualquer lugar. E outro caso também, alguns casos interessantes também que foge um pouco dessa área aí dessa área biológica, a parte de engenharia. Já teve casos já de empresas perguntando se pode utilizar o software na linha de montagem para verificação de falha, né? Por exemplo, você está construindo um motor, após a construção você quer inspecionar o motor para ver se não tem nenhuma rachadura, nada do tipo, né? Aí a empresa faz uma tomografia e abre no software para ver, né? Para inspeção, né? De qualidade. E é possível usar também? E é possível também. A gente teve, inclusive, fora do Brasil, teve uma empresa de grande porte que contactou nós para isso. Paulo, mostra pra gente um pouquinho como é que funciona o Invisalign, que tipo de recurso, de funcionalidade que ele tem para o usuário, o que dá para fazer com ele. Basicamente, para impressão 3D, você pode iniciar segmentando a imagem, né? Ou seja, você delimitar a região de interesse que você quer na sua peça. Aqui no caso, como a maioria dos casos é voltado para osso, segmentação de osso, o software ele já abre na segmentação de osso, né? Na escala de cinza que seleciona só os tecidos ósseos. Existem alguns outros presets, né? Que é possível escolher, por exemplo, tecido mole, entre outros. Que no caso eu selecionei osso e eu vou mandar criar a superfície, né? A superfície é criada a partir de toda esta região que está em verde. O que está em verde é o que ele vai gerar o 3D e posteriormente vai ser possível exportar em STL para impressão 3D. Bom, aqui eu vou mandar criar a superfície. Esse processo, dependendo da quantidade de fatias que tem no exame de tomografia computadorizada ou ressonância magnética, ela pode variar, né? Aqui no caso o software gerou já o que eu mandei selecionar. Aí o software é possível você separar somente o crânio. Por que apareceu essas duas peças aqui no fundo? Porque a mesa onde que o paciente deita, ela é feita de metal, e o metal no exame de tomografia computadorizada, ela aparece em uma alta densidade, assim como o osso, né? Então eu posso utilizar uma ferramenta de seleção de partes, né? Que é esta que eu estou mostrando aqui. Eu tenho a opção aqui de selecionar a maior peça, né? Com o maior volume, ou eu clicar na região que eu quero e selecionar, ou separar todas as peças que estão desconexas, né? Então no caso aqui, como é o crânio, visivelmente é a maior peça, aqui que está renderizado, então eu vou mandar selecionar a maior peça. Pronto. Ele já selecionou.
Então aqui eu tenho só o crânio. Nesse momento eu posso já exportar em formato STL. Ou seja, isso daria para imprimir. Já daria para imprimir. É claro que em alguns casos, aqui eu posso já imprimir. Imprimir não, desculpa. Exportar em STL para impressão. É claro que em alguns casos é necessário verificar a consistência do arquivo. Então aí é necessário utilizar outros softwares para ver se o Invisalign não gerou nenhuma malha com um triângulo invertido, com buraco. Aí é necessário utilizar outros softwares como o MeshLab, que é livre também. Você mexe com o Blender também, Paulo? Não. É só de curiosidade mesmo, mas assim, na prática não, assim, só fucei alguma coisa ou outra alguma vez. Aí tem outras funcionalidades. Saindo um pouco dessa área de impressão 3D, tem, por exemplo, a pessoa que não é muito ligada na área médica, às vezes engenheiro usa bastante, às vezes não tem noção espacial da fatia, onde que está a fatia, o corte 2D no volume. Então a gente tem uma ferramenta que dá para localizar, né? A gente coloca a fatia e ela mostra qual é a região aqui que essa fatia aqui pertence a essa região aqui do volume. E aí eu consigo fazer alguma alteração aqui na imagem, fazer alguma segmentação se for necessário. Outra ferramenta que tem também é a visualização estereoscópica, que, por exemplo, eu tenho também alguns padrões, vermelho e azul, anaglifo, crystal iris, tem vários, tem alguns outros formatos também para óculos passivo também. Aqui no caso aqui, por exemplo, vermelho e azul. Eu tenho mostrar, não sei se você se interessa, Laura, em colocar o óculos. Para ver 3D. Para você ver 3D. Olha, bem interessante. Bastante. Bem louco, hein? Quer dizer que dá pra você gerar essa imagem e vê-la 3D com óculos Sim. na tela. Para dar um maior realismo, né? Entendi. Dependendo da região que Bacana. você está analisando. Aí você, quando você tá gerando a imagem, você coloca o óculos daí pra poder enxergar em 3 dimensões. Sim. Bem interessante. E você falou que você não usa só pra área médica, né? Você tem outras aplicações. Como eu falei, né? Por exemplo, tem aplicações na área de paleontologia, veterinária, na área industrial. Você tem algum caso na área industrial para mostrar de projeto? Então, aqui eu não tenho. Na verdade, o que eu tenho eu não posso mostrar, né? Que foi enviado, né? Foi uma pessoa que enviou, eu não posso mostrar aqui. Mas é normal, no caso é só fazer a tomografia da peça e abre aqui no software. E para quem quiser estudar o Invisalign? Então, para quem quer, o conselho que eu dou é primeiramente entrar na nossa página, né, www.cti.gov.br/Invisalign. A pessoa vai cair nessa página aqui, a pessoa vai entrar nessa página e nela tem a parte de download. Você pode baixar a última versão, tem o manual, tem algumas imagens para testes que a gente anonimizou o paciente, né? A gente teve autorização para publicar essas imagens e que a gente sabe, né? Claro que não é todo mundo que tem uma imagem médica no pendrive. Então quem tiver interesse também pode baixar para poder brincar com essas imagens. Software e baixar as imagens. Com essas imagens. Para aprender, né? certo. E também tem algumas publicações científicas relacionadas ao software também. Quem quiser entender um pouco mais da teoria que está por trás no software, né, da parte de algoritmos que a gente utilizou e tudo mais. E tem uma aba aqui de desenvolvimento, que aí ele mostra o passo a passo. Você pode acessar o GitHub, né? O código-fonte está no GitHub hoje. Ele também está no portal de software público, ele é um software público também, né? E aí você pode dar um fork do seu repositório e começar a desenvolver funcionalidades novas.
pode interagir com a gente por meio da lista de discussão do software. Qual que é o campo de trabalho do Invesalhos? Assim, você tem ele tem digamos, um uso e uma aceitação no mercado de uma maneira geral, ou ele ainda é mais restrito assim a um ambiente mais acadêmico? É difícil falar, mas assim, o que a gente percebe é que é mais acadêmico ainda. E também ele não tem um financiamento, ele não tem um marketing por trás. Não é como um software de uma empresa que tem uma equipe de marketing por trás, está investindo dinheiro, e o retorno dele também vai ser em forma de dinheiro, né? No caso do Invesalhos, o objetivo é o retorno para a sociedade. Mas você pode ter eventualmente um laboratório médico, alguma coisa que queira de repente investir no software, ou fazer alguma coisa, ou ter seu próprio sistema, fazer um fork, sei lá. Pode, desde que respeite a licença GPL2, pode, sem dúvida alguma. Pode desenvolver algum módulo que seja específico para alguma coisa, sem problema algum. E manter na GPL, né? E manter a GPL, né? O que fala. Outra coisa também interessante, que nessa parte de contribuição, às vezes tem gente que não tem muita prática com programação. Então, e às vezes a pessoa conhece algum outro idioma, a pessoa pode ajudar a gente a expandir o Invesalhos para outro idioma. Recentemente a gente teve um caso de um médico turco que sabia português, só que ele estava com dificuldade, que ele estava usando Invesalhos nas aulas dele de medicina, lá na Turquia, né? E aí ele estava com alguma dificuldade, o pessoal lá não sabia inglês direito, né? Aí ele entrou em contato com a gente, perguntar como que eu posso traduzir e tal. Aí a gente passou as dicas. Basicamente é um arquivo que tem os termos em inglês e ele traduziu pro turco lá embaixo, e nessa última versão já tem a versão para turco, né? Completando 14 idiomas. Legal, bacana. E isso daí é uma coisa bem legal. Ajuda a expandir, né? Ajuda a expandir mais ainda. Não é à toa que hoje ele está presente em 122 países, né? Sim. Você tem algum caso de uso em especial, assim, do Invesalhos que você queira, sei lá, que seja mais memorável, assim, para comentar? Você lembra? Na verdade, como a gente trabalha no desenvolvimento, a gente não pega tantos casos assim, né? Eu já vi passar casos aqui do pessoal da modelagem. Esses casos mesmo, por exemplo, de fóssil, eu achei bem interessante. Visualizar o fóssil dentro da pedra com um software nacional é interessante. E o fóssil também é encontrado aqui, tá? Foi encontrado aqui no interior de São Paulo. Ah, foi no interior de São Paulo mesmo? Foi no interior de São Paulo. Foi ali na região ali de Ribeirão Preto ali. E isso daí foi bem legal. Ou seja, interessante porque também traz benefício para a sociedade em outras áreas também, sim, né? Não sim. só médicos. Em várias áreas, né? Como eu falei anteriormente. Bacana.